A adubação verde também contribui na reciclagem de nutrientes e no aumento do nível de matéria orgânica do solo. No caso das espécies de leguminosas, também há incorporação de nitrogênio aos sistemas de cultivo. Essa prática é importante para buscar a sustentabilidade dos sistemas de produção, aumentando a independência dos agricultores em relação aos insumos externos, como os adubos. Essa área aqui do Nilton, a gente, conversando com ele mesmo percebe a necessidade de estar aumentando aí um pouco o nível de matéria orgânica dos solos dele. Então a gente começou esse trabalho aqui no sentido de contribuir para uma discussão com ele de como a gente puder melhorar isso aqui a partir de uma adubação verde, né? E aonde a gente está botando o milho e a aveia e o tremoso, a gente está trabalhando, a gente está vendo que a terra está ficando forte. A gente está vendo que a terra está ficando diferente, a terra está ficando uma terra grossa. E o lugar que a gente não está plantando, a gente está vendo que a terra está fina. As vantagens do uso das coberturas vivas em pomares estão relacionadas à proteção do solo, ao controle do mato, à quantidade de matéria orgânica que as coberturas proporcionam. E no caso de você fazer uso dessas coberturas com espécies da família das leguminosas, você faz uma adubação nitrogenada também, a partir do processo de fixação biológica de nitrogênio. Aqui a gente só usava a roçadeira, roçava, passava herbicida, que aí prejudicava bastante. Com o Cirato a gente quase roça assim, só o caminho para ser mais fácil de manejar a mangueira assim. E com o Cirato não precisa roçar sempre, não precisa usar herbicida, que aí é só amassar ele. Já economizou bastante em relação a isso, que não precisa capinar nem nada. Anteriormente o manejo aqui eram aplicadas 5 aplicações de herbicidas com intervalos de roçadas, né? E isso tinha um custo muito alto, além de estar degradando o solo, tinha um custo muito alto de equipamentos, tratores, a própria mão de obra. E após eu utilizar a matéria verde, simplesmente são feitas apenas 8 roçadas ao redor da planta durante o ano. Essa transição foi muito difícil porque todo produtor vem da fase convencional, então usando muito agrotóxico e herbicidas para fazer o controle dentro da sua produção. Então no manejo ecológico existem muitas ferramentas que você ainda não está a par, que você não consegue assimilar bem como essas ferramentas vão te ajudar. Então, depois que você consegue ter um apoio técnico, te aprimorando, aperfeiçoando o seu trabalho dentro da sua produção, com um bom manejo, tudo fica mais fácil. Se você for fazer um balanço entre a convencional e a ecológica, realmente a parte ecológica, além de ser mais barata, mais fácil de ser manejada, simplesmente o fato de você não ter mais o contato com herbicidas, acaricidas, isso já melhora muito tanto o seu solo como também você pessoalmente, o seu trabalhador. Realmente a coisa ficou muito mais prazerosa. Eu tenho até hoje muito medo do contato com o veneno, né, cara? E na época que a gente optou pela orgânica, eu tinha umas meninas com 2 anos de idade que eu tinha que prendê-las em casa para poder pulverizar, né? E ficavam no galpão sempre trancados os produtos químicos lá embaixo. E depois que eu conheci a agricultura orgânica, eu vi que seria, além de ser um caminho na questão da saúde, seria também uma alternativa também de eu mudar um sistema de trabalho. Há 6 anos atrás veio um pessoal da Embrapa aqui junto com o Zé Guilherme e a gente trocou a ideia de colocar junto à cultura aqui leguminosa. Como a gente tem uma área muito pequena, eu troquei uma ideia com o Zé, junto com o pessoal que estava com ele, de que a minha intenção era usar a leguminosa para fazer o que realmente ela tem o papel na natureza, que é destorrar terreno, trazer nitrogênio, trazer matéria orgânica, né, ser mais um no sistema. Aí a gente fomentou essa ideia e eu disse para ele que, como eu tenho uma área muito restrita, a ideia era fazer consociado às culturas que eu tenho. Que eu não posso ter área de pousio, como naturalmente se faz com a leguminosa, né? Eu teria que usar o sistema implantado no meu sistema de plantio, que seria consorciado a isso, né? E isso aí
veio algumas sementes de guandu e eu fiz uma pequena experiência aqui em algumas áreas e aqui está mostrando uma delas, que é o guandu que ele conseguiu passar debaixo do sombreamento da parreira, e isso para mim foi positivo, né? Porque a minha ideia seria essa, usar uma leguminosa, seja ela qual fosse, que me desse um retorno X, que fosse interessante para mim, não me ocupasse muito tempo de mão de obra, que fosse perene no sistema, né? E o guandu anão funcionou, assim, está funcionando no meu esperado, né? Eu até imagino que eu vou ter mais surpresa para frente, mas por enquanto, como está funcionando, já é interessante. Então eu acho que se a gente tiver a oportunidade de ter um trabalho a mais com outras leguminosas inseridas no sistema, como a gente já vem fomentando essa ideia junto do pessoal da Embrapa, vai ser interessante para a gente ganhar mais algumas plantas no sistema, onde a gente vai equilibrar mais o sistema trazendo abelha, né, trazendo outros insetos que fazem a polinização da leguminosa quanto das plantas que a gente tem interesse comercial. Quando alguém vem aqui conhecer o sistema, eu digo que não é o sistema orgânico que vai fazer diferença, é o manejo que vai fazer diferença. O que vai trazer custo-benefício não é o orgânico, é o manejo que tu vai levar à cultura. Onde tu vai ter uma cultura, uma terra viva, com custo baixo, automaticamente. Você tem planta sadia, com menos ataque de praga e doença, isso baixa o teu custo de pulverizações, seja convencional ou orgânica mesmo, né? Como eu citei antes, a gente está praticamente não tem cultura e não pulveriza nada, né, hoje. Então isso para mim é positivo, tanto de ganho de insumo quanto de ganho de tempo. Esse sistema do Luiz é um sistema interessante do ponto de vista do que a gente entende que seria importante para a gente construir uma agricultura de base ecológica, na medida que ele trabalha diferentes componentes que a gente acha importante para a construção desses sistemas, né? Ele tem a questão de trabalhar a diversificação de cultivos, né? Mesmo trabalhando com chuchu como um cultivo principal, ele tenta trabalhar isso de forma simultânea com o chuchu. É a questão da integração da produção animal com a produção vegetal. Restos de cultura servem à alimentação dos animais, o esterco desses animais contribui para a adubação das lavouras via compostagem, isso tudo de uma forma integrada e favorecendo a regulação do sistema como um todo.